Bom, pessoal, vamos lá. Acho que agora a gente já pode dar início à nossa aula, né? Então, hoje, nosso segundo encontro, né? Eu vou estar acompanhando vocês novamente. A gente vai falar sobre noções de Word, né? Essa é a nossa última aula introdutória. A partir de quinta-feira, a gente já vai estar falando sobre ata, né? E daí em diante a gente já vai estar falando só sobre documentação, né? Então, essa questão de introdução, nossa última aula hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Noções de Word, né? O que é o Word? Vocês podem pensar assim, ó. O Word, a grosso modo, é um processador de texto. Como assim? Ele vai te possibilitar elaborar e editar textos desde a forma mais simples até edições muito complexas, entende? Ele vai simular o seu papel, por exemplo. Isso é um exemplo bem simples, né? Mas é basicamente isso que ele vai fazer. Ele vai simular como se você estivesse escrevendo num papel. Só que o Word, ele te oferece muito mais recursos do que você teria com papel ou que você teria com outros editores. Porque, assim, ele vai, ele vai passar para você recursos que vão te possibilitar criar desde um documento, como por exemplo assim, um texto simples, uma historinha, você vai escrever uma historinha para pôr criança para dormir, por exemplo. Desde um textinho simples assim, com 2, 3 parágrafos, até você elaborar um TCC, por exemplo, uma monografia, uma tese de mestrado, um artigo. Então, ele é uma ferramenta poderosa nesse sentido, entendeu? Ele te dá recursos para você desenvolver os mais variados tipos de textos, como cartas, relatórios, apostilas e até mesmo livros inteiros, grandes enciclopédias. Então, ele é uma ferramenta muito complexa, muito completa, né? Aí você pensa assim, então não existem outros editores de textos, que a gente está muito fixado no Word, no Windows, né? Mas existem, pessoal. No próprio Windows, a gente tem o bloco de notas, que ele também processa textos. Só que ele é mais simples, né? Ele não tem tantos recursos quanto o Word vai ter, né? Mas também existe, por exemplo, LibreOffice, também é um editor de texto, que já ele é de graça, né, por free, ele também te oferece vários recursos de edição de textos. Porém, a gente escolhe geralmente abordar o Word porque ele é o mais conhecido, é o que todo mundo utiliza, né? E geralmente é o Word que é cobrado, por exemplo, em concurso. Quando você está fazendo concurso, tem questões geralmente questões de texto, de formatação de texto, geralmente eles cobram o Word, né, não os demais, né, a concorrência. Então, onde você consegue o Word, né, onde ele é distribuído? Ele é um programa que ele vem dentro de um pacote de programas desenvolvidos pela Microsoft, né? É o chamado pacote Office, né? Aí, dentro desse pacote, vem o Word, vem o Excel, vem o PowerPoint. Através do Excel, você vai estar trabalhando com planilhas eletrônicas, fazendo cálculo, fazendo gráficos. No PowerPoint, tu está elaborando apresentações como essa aqui que a gente está tendo, né? Então, todas são ferramentas muito poderosas e de grande acesso, né? Todo mundo usa, todo mundo conhece. E o Word tá lá no meio, né? Então, resumindo, o Word é um processador de texto usado para criar documentos de textos bonitos, para imprimir desde trabalhos escolares até grandes enciclopédias. Ok? Existem diversas versões do Word, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, o Word 2003, o Word 2007, o 2010, 2013, e o que a gente vai estar abordando nesse curso,
o que está sendo mais utilizado atualmente, que é o 2016, né? A versão mais recente do Word. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos dar uma olhada na interface do Word, essa aqui, como eu falei para vocês, né? Ele vai estar simulando aqui a sua folha, né? Sua folha em branco. Aqui você estaria inserindo seus textos, né? Eu coloquei aqui bem sutil texto, para a gente saber que está inserindo texto. Aí aqui em cima, você lembra que eu falei na aula passada que o Word ele vai estar trabalhando com janelas, ele converte tudo para janela e tudo mais. Então, olha só aqui, a barra de títulos, que a gente viu na aula passada, né, com as opçõezinhas aqui de fechar, maximizar, minimizar. E aqui a barra de menus. Lembra que eu falei que dependendo do que você está abrindo, esses menus aqui, eles se modificam, eles se alteram. Então, quando a gente está no Word, esse menu, eles vão te dar opções para você estar editando textos. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui a opção de deixar o texto em negrito, de deixar o texto sublinhado, de aumentar o tamanho do texto, mudar a fonte, e por aí vai. A gente vai dar uma olhada nessas ferramentas, tá bom? Mas, por hora, o que a gente precisa saber? Essa é a interface do Word, certo? E aqui ele vai te dar acesso às ferramentas que você vai precisar para estar editando seus textos. Pronto. Vamos falar agora sobre os principais comandos que estão presentes no Word. Na verdade, a gente vai falar sobre os 3 principais, né? Que são o que a gente mais utiliza. Então, a gente tem o comando de copiar, né? Através dele, a gente vai estar podendo selecionar um trecho de texto, uma imagem, e a gente pode clicar com o botão direito, a gente vai ver isso no Word daqui a pouco, com o botão direito, e copiar essa imagem. Ou a gente pode estar usando a tecla de atalho, que é o Ctrl+C, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma duplicata desse texto que você selecionou e vai estar guardando na memória do Word, entendeu? O seu texto original vai continuar lá, só que vai ter uma duplicata dele na memória do seu Word, tá bem? Outro comando importante é o recortar. Ele já é diferente do copiar. Por quê? Porque quando eu falo que o copiar, ele vai estar criando uma duplicata e guardando na memória dele, o recortar não. Ele vai tirar o seu texto original. Vamos supor que você seleciona um trecho e você usa a tecla de atalho, né? O teclado de atalho, que é o Ctrl+X. Ele vai excluir o original e vai ficar só com o da memória dele, entendeu? Essa é a diferença entre esses 2 comandos. A gente vai ver na prática daqui a pouco, tá? Não se precipitem, não se preocupem. Tá bom, Thaís, a gente já viu que a gente pode copiar, né, ou recortar, e que vai ficar na memória do teu computador, na memória do teu Wordzinho. Mas e aí, né? O que eu faço depois? Depois você já vai estar tendo a opção de colar, né? A opção de colar, ele vai pegar o que você copiou ou o que você recortou, que está armazenado na memória do seu computador, mais especificamente na área de transferência, né? Vai estar armazenado aqui na área de transferência, e ele vai colocar onde você mandar ele colocar, né? Ele vai colar lá. A tecla de atalho dele é o Ctrl+V, né? Só que a gente tem outras opções de colagem, entendeu? A gente pode dar o Ctrl+V, ele vai colar lá o padrão, né? Mas a gente também pode especificar o tipo de colagem que a gente quer. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, vocês me falem, tá bom? Vocês me avisem, não tenham medo, não fiquem atrasados, perdidos, confusos. Então, bora lá. A gente tem, quando você clicar com o botão direito, ele vai abrir para você esse menuzinho aqui, certo? Nesse menuzinho, você vai ter essa opção aqui, que é a opção de colar somente o texto. No caso, supondo que você selecionou um texto e uma imagem, você quer colar só o texto, você clica nessa opção, né? Você clicando aqui nessa segunda opção, você pode colar o texto já se adaptando à formatação de destino. Como assim? Vamos supor que tu copia o texto de um documento, e esse texto que tu copiou, ele é azul, e ele é de tamanho 40, por exemplo.
Mas você quer colar esse texto, esse parágrafo, em um outro documento. E nesse outro documento, você quer que ele tenha o formato, a formatação padrão que está no outro documento. O outro documento inteiro, tu está escrevendo ele em tamanho 12, né, com preta. Aí, quando tu usar essa opção aqui, de se adaptar à formatação de destino, o computador vai entender que ele pode esquecer a formatação original, que é o 40, tamanho 40, cor azul, e ele vai colocar o teu texto lá no tamanho 12, cor preta, que é o teu destino. Mas você também pode manter a formatação original dele, né? Aí o computador vai ignorar o destino e vai manter a formatação de onde você copiou ele, né? É igual esse daqui, só que é o contrário, entendeu? Bom, vamos dar uma olhada agora lá no Word, como fazer isso, tá bom? Deixa eu mudar o modo de apresentação para a gente poder dar uma olhada lá no Word. Pronto. Aqui, pessoal. Eu trouxe para a gente esse textinho, né? Para a gente dar uma explorada, dar uma olhada, né? Como a gente está dando uma olhada na parte de... Deixa eu aumentar o zoom para quem está com o celular, né? Pronto, acho que assim tá legal. Aqui, para quem... Vamos lá, para a parte de copiar, né? Vamos primeiro copiar essa frase aqui, tá? Você pode dar o Ctrl C, que eu falei, lembra? Aí você pode vir aqui e dar o Ctrl V, que é o comando de colar. Você vê que ele duplicou aqui, ó. Né? Eu vou dar Ctrl V de novo, ó. Ele vai colar de novo, né? Agora, vamos supor que eu quero recortar. Eu não quero mais copiar. Então, você seleciona o trecho de texto que você quer recortar, né? E você clica com direito, ou você usa o Ctrl X, né? E você seleciona a opção de recortar. Pronto. Percebam que o texto sumiu. Agora, ele existe unicamente na minha área de transferência. Ele já não vai mais existir aqui na minha tela, né? Mas para eu colar ele, é fácil. Eu posso dar o Ctrl V de novo e ó, ele volta todinho, né? Mas eu posso também usar o menuzinho que eu apresentei para vocês, né? Deixa eu fazer assim, deixa eu descer aqui para baixo. Pronto, aqui fica melhor. Olha só. Manter somente texto, ó. Aí ele vai adaptar para o meu texto de destino. No caso, como eu não selecionei nenhuma imagem, né? Ele não tem como fazer essa questão esse filtro, né? Mas ele cola aqui, manter somente o texto, mesclar a formatação, aí aqui ele já vai se adaptar à formatação do meu destino, né? Olha só, ficou azulzinho, bonitinho. E eu posso também manter a formatação original, olha só, viu? Ele mantém o preto original, que foi o que eu tirei lá de cima, ok? Uma coisa interessante não, importante da gente estar lembrando é que assim, deixa eu selecionar e apagar isso aqui tudo. Bom, vamos fazer assim. Suponhamos que eu queira copiar esse trecho aqui, né? Aí eu venho aqui, copio. Pô, legal. Aí eu fui, continuei fazendo as minhas coisas e tal. Aí eu encontrei um outro trecho que eu quero copiar também. Vamos supor esse aqui, né? Ela ficou brava. Pronto. Aí eu vou e copio ele. Daí quando eu vier para cá, ele vai colar só o segundo, entendeu? Porque ele só armazena um texto ou uma imagem por vez, entendeu? Tipo assim, se você... Ele só armazena a última coisa que você copiou. É isso, entende? Ele não vai armazenar 5, 6 coisas que você copiou, não. Então, se você copia, você cola logo, você salva logo, porque se você copiar outra coisa, ele vai deletar a anterior, né? Ele tem memória curta, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu abrir de novo lá a nossa apresentação. Tá aqui. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo me escutar? Tudo tranquilo? Hum?
Tudo bem? Ótimo. Fico feliz, fico feliz. Então, vamos lá. Barra de status. O que a gente vai estar vendo na barra de status, né? O documento Word, ainda falando sobre a interface dele, o visual dele, ele vai ter essa barra de status. Assim como o Windows, lembra que a gente mostrou lá no Windows, que o Windows tinha lá embaixo no cantinho a parte de status, que ele mostrava para ti se a tua bateria estava carregada, qual era o horário, qual era a data. Então, aqui no Word, ele vai ter essa mesma função, só que as informações que ele vai te passar são outras. Aqui, olha só, ele vai te mostrar quantas páginas o teu documento tem, quantas palavras estão no teu documento, ele vai falar sobre a correção ortográfica, né? Ele vai estar olhando se tu não está digitando alguma coisa errada, ele vai te avisar. Esses três botões aqui, eles já vão estar falando sobre a questão da visualização, como o texto está aparecendo para ti. Se ele está abrindo para ti em modo leitura, se ele está abrindo para ti como uma folha de A4, né, uma página única, se ele vai estar abrindo para ti como um documento da internet, né? Esse aqui foi o que eu usei ainda agora, que você dá o zoom na sua tela. Vamos dar uma olhada neles aqui, né, no documento mesmo, que fica mais fácil. Eu espero que esteja dando para ver aí, pessoal. Acho que para quem está no celular vai ficar um pouquinho difícil. Mas aqui no canto, a gente tem a quantidade de página, o número de páginas. Aqui no caso ele está falando que tem 2 páginas. Aqui a gente já vai ter quantas palavras estão no meu texto. Aqui ele está me dizendo que tem 351 palavras digitadas, né? Aqui ele vai dizer para mim, ó, o Word encontrou erros de revisão de texto. Como que ele fala para mim desses erros? Bem assim, ó. Ele vai colocar esse tracinho embaixo, vermelho. Significa que tem algum erro de digitação aqui. Quando o tracinho é azul, é algum erro, mas é tipo erro de espaçamento, erro de pontuação. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, realmente, ó, tem um ponto, aí em seguida tem o E minúsculo, né? Daí você pode clicar com a direita e ele vai te corrigir, ó. Pronto, ele corrige por ti. Esse caso aqui é uma palavra que não existe, né? Que é esse texto eu tirei de um livro de ficção, então não existe essa palavra. Por isso que ele está estranhando, ele está falando, peraí, tu está escrevendo em português, menina, e não existe essa palavra, tá errado, é isso que ele está falando para mim, entendeu? Tá ok. Aí aqui, a gente tem o modo de exibição, né? Por exemplo, aqui, eu vou clicar aqui nesse modo leitura. Ele vai mostrar o texto para mim no modo leitura, olha só. Como se fosse um livro, né? Vamos dizer assim. Uma página, outra página. Aí você tem a opção de ver assim, né? Se for muitos textos, muita coisa, você vai passando, né? E você vai passando as páginas. Você pode também vir aqui, ó, e abrir como layout da web. Olha só, ele já vai te mostrar visualmente como seria numa página da internet, por exemplo. Ó, tá? E a gente pode estar voltando para o que é o texto via uma folha só, né? Essa última ferramenta aqui, eu já ia usar ela, é o Zoom, né? Que ele até fala lá, que também está aqui na barra de status. A gente pode estar adaptando o tamanho da página, né? A gente não está mexendo no tamanho da página em si, a gente está mexendo na proximidade que a gente vê ela, entendeu? Ela continua sendo uma folha 4. Ela não vai, do nada, ser um formato de folha maior, mas o que vai mudar é o zoom do que a gente está vendo. Então, a gente pode diminuir bastante, ó. Ver as 2 páginas inteiras, ou a gente pode aumentar bastante também, né? Aqui, ó, a gente já vê tudo bem amplificado. Ó. Ok? Essa é a nossa barra de status, pessoal. Vamos voltar para a nossa apresentação. Tá ok. Agora, vamos falar sobre a faixa de opções. Lembra lá que eu falei? Agora a gente vai falar um pouco sobre esse menu aqui. Que eu falei lá na aula de Windows, que o computador, o Windows, ele vai jogar tudo para a janela, tudo para o formato da janela. Então, tá aqui, ó. Barra de títulos e os nossos menus, né? Nossa barra de menus.
E aqui a gente tem, por exemplo, o menu arquivo, o menu página inicial. Vamos supor que a gente aperte aqui, no menu arquivo. Ele vai abrir para a gente essa tela, né? Nessa tela, ele dá para a gente mais opções para a gente estar explorando, mais recursos que a gente tenha no Word. Aqui já são recursos como criar um novo arquivo, abrir o arquivo que a gente já tenha no computador, né? Salvar o arquivo, imprimir, né? Aqui no caso, ele está selecionando a opção de informações. Então, o que ele está jogando para a gente aqui nessa tela são as informações do documento, né? Informações de como proteger o documento, inspecionar o documento, gerenciar. Aqui ele já vai estar dando para a gente, por exemplo, quem é o autor desse documento, né? No caso, no nome de quem está registrado esse Microsoft Word, por exemplo, né? Quem comprou e registrou seu nome lá. Aqui está as informações do documento, o tamanho dele, as páginas, as palavras, e por aí vai, né? No caso, isso aqui é um exemplo. Aqui a gente também tem a página inicial, né? O menu da página inicial. Nesse menu, esse aqui, na verdade, é o menu que a gente mais vai estar utilizando na vida do Word. Esse aqui é o principal. Por quê? Porque é aqui que estão, propriamente ditos, as funções de edição de texto, né? Então, aqui a gente pode, por exemplo, a gente tem esse grupo de... Deixa eu ver como eu reformulo essa frase. Ele vai subdividir esse menu dele aqui em pequenos grupos, né? Então, esse aqui é o grupo, você percebe por essa linha divisória bem aqui, ó, né? Esse aqui é o grupo da área de transferência, ó. O nome está bem aqui embaixo, ó, área de transferência. Então, esse é o grupo das ferramentas voltadas para a área de transferência, que são elas, ó, colar, pincel de formatação, recortar, copiar, que a gente falou sobre elas ainda agora, tem? Aqui a gente tem o subgrupo, que já vai estar tratando da fonte do seu texto, né? A fonte é a letrinha, né? Vamos dizer assim, a letrinha que é digitada, né? Então, aqui a gente tem como estar configurando o estilo da fonte, o tamanho dela. Aqui também a gente consegue acessar o tamanho da fonte. Aqui a gente acessa se ela vai ser em negrito, itálico, se a gente vai fazer ela sublinhada, se a gente vai botar um risco nela. Então, cor dela, se ela vai ter uma marcação, né? Cada essa marcação aqui, igual que a gente fazia na escola, que você tinha um marca-texto e você passava por cima de uma frase que você queria dar ênfase. Então, é igual o que está aqui, ó, nessa parte aqui, no título, ó. Esse fundo branco atrás é essa mesma marcação aqui, né? Aqui a gente já vai ter o subgrupo, que vai estar tratando do parágrafo, né? Então, aqui a gente já vai ter ferramentas para tratar do parágrafo, como, por exemplo, ajustar o texto, deixar ele quadradinho, bonitinho, deixar ele alinhado à direita, ou então à esquerda, ou então centralizado, né? A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Aqui a gente tem a opção de estilo, eu vou falar sobre essa opção daqui a pouco. E aqui a gente tem o subgrupo de edição, né? Mas, por hora, o que a gente tem que entender aqui, né? Cada um desses menus, ó, menu inserir, design, layout, referência, correspondência, revisão, exibir e desenvolver, cada um desses menuzinhos aqui, ele vai trazer para a gente um grupo de ferramentas, né? E esse grupo grande de ferramentas, ele vai estar subdividido em grupinhos, né? Aí você pode estar preocupado agora, né? Você está assim, poxa, e cai no concurso esse monte de coisa, eu tenho que decorar tudo isso? Olha, para o concurso eu não sei, mas para o nosso mini curso e na prática mesmo, é muito difícil dizer que você vai decorar tudo isso. Cada função, cada quadradinho desse, de cada título desse, não dá, é muita coisa. Então, o que você tem que entender é isso. Tem um menu principal, desse menu principal você tem várias ferramentas. É isso. Daí, você vai explorando, entendeu? E é legal porque o Word, quando você coloca o mouse em cima de uma ferramenta, ele vai abrir para você um quadradinho com a explicação. O que essa ferramenta faz? Vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Mas não se preocupem em decorar tudo. Não é necessário, tá? Aqui, vamos falar um pouco sobre esse menu página inicial, que é o principal que a gente vai usar, na verdade, pessoal, é esse aqui, né? Então, no menu página inicial, a gente vai ter a área de transferência. Eu acabei já falando sobre isso, né?
a área de fonte e a área de parágrafo. Eu acabei falando já sobre isso. Então, tá bom. Olha só, isso aqui é interessante, ó. Note que na parte inferior de cada grupo está o seu nome, né? Foi o que eu mostrei para vocês ainda agora, né? Tem aqui o nome, ó, área de transferência, fonte, parágrafo, né? E também que em algum dos grupos há um pequeno ícone. Que ícone é esse? Esse aqui que a seta está mostrando, ó. Tá vendo que aparece essa setinha embaixo, pequenininha assim? Então, esse ícone, o botão, dá acesso a uma janela com mais opções sobre esse grupo. Você que já estava preocupado, né, que tinha muita coisa para você aprender, para você decorar, então, tem mais coisa ainda. Porque quando você clicar nesse botãozinho aqui, ele vai te abrir uma outra tela. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Ele vai te abrir uma outra tela, olha só, do grupo fonte, ó, fonte. Aí eu cliquei nesse botãozinho e ele me jogou para essa outra tela aqui. Aí nessa outra tela, a gente tem mais recursos, mais opções de formatação, mais opções de configuração. Então, realmente, é bastante coisa para estar explorando, para estar pesquisando, né? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso, nessa parte da formatação de texto, aqui, né? Deixa eu dar o zoom, para quem está no celular não ficar tendo que espremer os olhinhos, assim, para conseguir enxergar. Acho que assim tá legal? Acho que assim tá legal. Vamos supor aqui, você tem esse parágrafo, né? Aí você seleciona todo ele, né? Selecionando, você está dizendo para o computador, olha, é isso aqui que eu quero mexer, né? Aí você pode vir bem aqui em cima e escolher uma fonte para ele, né? Você clicando bem aqui, nessa parte de fonte. Ó, tá vendo aqui, ó? Como eu passo o mouse por cima, ele aparece essa caixinha de texto pequenininha embaixo, ó, explicando o que essa função está fazendo. Olha só, aumentar o tamanho da fonte. Aí ele já te dá o atalho para isso via teclado. Assim como o Ctrl+C, Ctrl+V, ele te dá aqui também, via teclado, né? Aqui, ó, olha só, efeito de texto e tipografia. Então, ele vai explicando para ti, tudinho, o que cada ferramenta tem. Então, também não tem que se preocupar muito com isso, não. Ó, marcadores, né? Cria uma lista com marcadores. Então, é bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a fonte. Você clica aqui nessa opçãozinha, nessa setinha para baixo, ele vai abrir para ti as fontes que o Word tem disponíveis, né? Olha só, vou mudar o texto. Tá vendo que o texto ficou com um formato diferente? As letras ficaram com um formato diferente? É por isso, porque dependendo da fonte que você escolhe, ele vai alterando o tipo de texto. Olha só. Isso aqui, que é mais curvadinha, né? Então, é de você. Tem muita fonte mesmo, pessoal. Olha só. Quantidade de coisa que vocês podem formatar. Fonte que vocês podem colocar no documento de vocês. É claro que, dependendo do documento, assim, falando sobre o curso sobre documentos oficiais, existe um padrão, né? Isso aqui é solto, assim, mas quando você está fazendo um texto seu, alguma coisa sua. Para fazer documento oficial, existe, né, um padrão de fonte, um padrão de tamanho que é exigido, né? Mas quando a gente começa a mexer com documento, a gente começa a ver isso daí. Por hora, vocês têm muitas fontes para mexer, tá bom? Olha só. Eu vou deixar uma tradicional para não ficar confuso na tela. Vou deixar isso aqui. Pronto. Tá? Aí, vamos ver aqui a questão da cor dela, tá vermelha. Não quero vermelha, vamos pôr verde. Né? Olha aí. Vamos pôr azul. Bora deixar preta mesmo, só para ficar mais visível para quem está usando o celular. Ok, a gente quer fazer aquela questão lá do marcar texto que eu falei para vocês. A gente pode vir bem aqui, você clica na opção, né? E ele vai dar para você as cores possíveis, olha só. Aí você vai passando o mouse, ele já vai te dando a pré-visualização, né? Isso é muito legal no Word, ele é bem intuitivo de como você vai estar usando ele, né? Se você, por exemplo, você deixou amarelo assim, mas depois você não quis mais que ficasse amarelo, você quer que ele volte a não ter nada. Você seleciona ele e você vem bem aqui, ó, sem cores.
Pronto, voltou ao normal, né? Ou uma outra coisa importante da gente saber, deixa eu fazer aqui. Você selecionou, oh meu Deus, fiz errado. Você selecionou, e aí você colocou amarelo, mas depois você se arrependeu. Você não queria mais que ficasse assim, você queria voltar. Como é que você faz? Você tem o comando de tela, né? De tela já de teclado, que você aperta Ctrl Z, né? E ele vai voltar uma ação sua, né? Você também pode vir aqui em cima, nessas setinhas. Percebe que uma é desfazer e a outra é refazer. É o nome delas, né? Então, olha só, desfazer. Não, refazer, né? Oh, meu Deus, peraí. Deixa eu selecionar aqui e botar amarelo. Você quer refazer, você não quer mais que fique amarelo. Você vem aqui na setinha de desfazer e ele volta para você o que estava antes, né? Então, isso aqui salva vidas, gente. Eu não vou nem brincar com você. Isso aqui salva muita vida da pessoa. Às vezes você apaga um texto que, putz, não era para você apagar, e você volta aqui e ele te salva. Então tá. Aí aqui, você também tem opções de fonte aqui no quesito estilo, né? Você pode deixar a fonte assim, com esse brilhinho, com fundinho azul. Isso aqui vai de você, do que você está fazendo, do que você está desenvolvendo, né? Então, é uma questão de explorar, realmente. Aí aqui, olha só, lembra que eu falei que aqui a gente pode estar aumentando o tamanho da fonte? Então, você clica bem aqui nessa setinha, igual a fonte que você clicava nessa setinha para baixo, aqui você clica também na setinha para baixo. E ele vai te dar as fontes disponíveis, né, o tamanho, né? Mas você também pode digitar bem aqui, ao invés de você abrir e procurar aqui, você pode só digitar, por exemplo, vamos digitar o tamanho 20 aqui. Meu Deus, calma. Olha só, apaguei o texto que eu não queria ter apagado, viu? Ó, apagou um texto, ó, o que eu vou fazer? Vou voltar. Pronto, ó, não apagou mais, acabou a graça. Você digita aqui, você vem aqui em cima, né, para mudar o tamanho. Vamos digitar o tamanho 20. Enter, pronto. Ó, percebe que a minha fonte aumentou o tamanho dela. Tá vendo? Não. Mas eu me arrependi, quero voltar. Ó, deixa eu voltar aqui. Pronto, ó, ele volta para o tamanho que estava antes. Eu vou deixar no tamanho 12, que é o padrão, né? Normalmente, para documentos no Word, você usa o 12. Então, eu vou deixar ele de 12 aqui. Tá bom. Tá legal. Já sei mudar a cor, já sei colocar aqui o marca-texto, já sei. Bora ver aqui, põe sublinhado, né? Sublinhar todo o teu texto. Tirar o sublinhado, é só clicar de novo, né? Deixar ele em itálico, né? Aqui, ó. O texto dá uma deitadinha assim. Deixar o texto em negrito, aqui. Ele dá uma engrossadinha assim na cor dele. Né? Ó. Então, tranquilo, né? Agora tá. Já sei mexer aqui na fonte, o básico eu já sei. Agora, bora dar uma olhada aqui nas configurações de parágrafo, né? O mais importante nessa configuração de parágrafo é a questão do alinhamento, né? Por exemplo, aqui, ó, vou justificar o texto, ó. Ele vai ficar quadradinho, bonitinho, tá vendo? Vou deixar ele alinhado à direita, ó, tá vendo? Vou deixar ele alinhado à esquerda. Ou eu posso deixar ele centralizado, que é o que ele já estava, né? Centralizado. Centralizado é mais para título, alguma coisa assim. Vou deixar ele justificado, que é o mais bonitinho, mais recomendado, né? A gente também tem aqui, ó, a opção de espaçamento entre linhas, né? Olha só como ele vai aumentando o espaçamento entre as linhas, ó. Você pode remover espaçamento, adicionar um espaçamento. Ele vai abrir para você um outro menu com... Meu Deus. Opções de espaçamento aqui, ó. Ele vai abrir um menu para você. Você pode estar configurando o tipo de espaçamento, ó. Espaçamento antes, ele vai... E aqui embaixo ele te mostra uma prévia do que você está mexendo, né? Como vai ficar, olha só. Ele vai mostrando, ele vai descendo ali na prévia para mim. Tá vendo? Então, a gente tem todo um mundo de recursos que a gente pode estar explorando quando a gente está mexendo com o Word. Tá? Vamos, por exemplo, aqui, mexer com os bullets. Olha só.
Vou selecionar esse texto e eu quero colocar uma bolinha. Não tem como você estar escrevendo um texto, aí você quer colocar, dar ênfase em alguma coisa, então destacar alguma coisa, aí você coloca um asteriscozinho do lado. Então, a gente tem essa mesma opção aqui, olha só. Você pode colocar aqui uma bolinha. Vendo que vai aparecer do lado uma bolinha? Mas aí também existem outros designs, né? Que a bolinha só sem estar preenchida, né? Você pode pôr o quadradinho, aqui esse desenhinho, asterístico, certo. Então, você também tem essas opções. O que mais? O que mais que é importante a gente dar uma olhada? Acho que é isso, pessoal. A questão da formatação é interessante essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de pincel de formatação. Ela também é muito útil, eu particularmente uso bastante. Ó, vamos dizer aqui, ó. Tá vendo esse primeiro texto que eu estava mexendo? Ele está na fonte Calibri, tamanho 12, né? Esse texto azul, que está aqui embaixo, ele já está aqui, se você olhar, ó, ele já está com uma fonte chamada Helvética, acho que é Helvética, né? Tamanho 10, né? Vamos supor que eu queira mudar esse texto de cima, o texto preto, quero que ele fique igual esse texto de baixo. O que eu faço? Eu seleciono um pedaço do texto de baixo, eu vou aqui em cima, no subgrupo área de transferência, aí eu clico aqui, ó, pincel de formatação. Pronto, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que quem está no computador consegue ver melhor, mas do lado do meu cursor, né, do meu mouse, a gente tem um símbolo de um pincelzinho, entendeu? Significa para mim que ele memorizou qual é a formatação desse meu texto de azul e ele vai colocar essa formatação onde eu disser para ele colocar. Ó. Vou selecionar bem aqui. Eu quero que ele coloque a formatação do azul nesse texto que está selecionado. Olha aí, viu? Então, ele vai fazer esse trabalho para mim. Ao invés de eu ir aqui, olhar assim, a Helvética 10, cotal, aí eu ir, mexer manualmente, ele tem essa opção de copiar a formatação e colar, onde eu quiser que ela seja aplicada, né? Bom, vamos voltar lá para a nossa apresentação, dar continuidade. Né? Tudo certo por aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês conseguiram ver direitinho? Vocês ainda estão aí comigo ou estou falando sozinho? Tranquilo? Ah, obrigada. Que bom que vocês ainda estão aí. Então, bora lá. Vamos para o próximo assunto, né? Grupo de estilo. O que é? Essa questão, assim, do grupo de estilo, coloquei aqui embaixo, né? O printzinho do que é esse grupo de estilo. Eu acho que até mostrei para ele para vocês lá em cima, né? Deixa eu mostrar aqui. Nossa. Aqui, ó. Grupo de estilo. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre ele depois? Então, depois chegou. Então, bora falar um pouco sobre o grupo de estilo. O que ele vem a ser, né? Vamos supor assim, você tem um estilo de título padrão, por exemplo. Vamos supor o título desse documento aqui, né? Noções de Word, ele está em negrito, né? Tamanho 20, a fonte é Arial, por exemplo. Né? Esse é o meu estilo de título, de texto. Né? E o Word, ele traz para você alguns estilos já com ele, entendeu? Alguns estilos que ele já tem incorporados dentro do sistema dele. Né? E ele possibilita que você, ao invés de você ir manualmente e colocar o estilo de um título, o estilo de um parágrafo, você só clique, né? Quero que tenha o estilo tal, né? Quero que tenha esse estilo aqui. Título A, B. Aí ele já coloca automaticamente para você, né? Cadê? Aqui. Você clicando aqui, ó, note aqui, dá para ver bem aqui no cantinho, que ele tem aquele mesmo ícone da setinha, né? Embaixo, bem aqui. Então, você também tem a opção de aumentar ele, de ver outros estilos, de criar um estilo novo seu. Você não gostou dos estilos que o Word te possibilitou, né? Que são esses aqui, no caso, por padrão. Você quer criar um estilo seu. Aí você tem aqui essa opção, né? Você tem a opção de limpar a formatação, aplicar estilos. Então, bora dar uma olhada lá de novo.
Essa aula de Word eu achei interessante, gente, trazer para cá, para a gente dar uma olhada na prática, né? Olha só, vou pôr aqui. Vou selecionar esse texto aqui, essa frase, né? As pessoas se reúnem em segredo por todo o país, oferecendo um brinde a Harry. Para quem ainda não percebeu, esse texto é do primeiro livro de Harry Potter, tá? Aí você tem aqui em cima o menu estilos, né? Você quer, por exemplo, colocar aqui, ó, título. Esse tipo de estilo, ó. Aí ele vai deixar o seu texto azul, com fonte tamanho 13, e o estilo da fonte vai ser esse calibre, né? Ah, não gostei, eu quero esse aqui, título 1. Ele já vai ter uma outra formatação, olha só. Tamanho 16, a mesma fonte calibre, azul também, né? Mas eu não quero, eu não gostei, ó, eu prefiro o meu mesmo que eu vou fazer. Ó, vocês viram? Eu vim bem aqui, limpar a formatação, vou fazer de novo. Tá aqui no estilo título 1. Você vem bem aqui na setinha de baixo, ó, essa setinha aqui. Aí você vem bem aqui, limpar a formatação. Pronto. Ele vai te devolver pro estilo padrão dele, né? Aí você resolve assim, cara, eu vou criar um estilo meu, porque eu acho que eu tenho um gosto melhor, né? Aí você vem. Eu vou fazer de novo, porque eu acho que eu fui muito rápido, ó. Criar um estilo, né? Bem aqui. Aqui você clica em modificar estilo, né? Aí aqui, olha só, você já vai ter uma outra paleta de possibilidades de configurações, né? Eu vou abrir um exemplo aqui pra gente, ó. Vamos dar um nome para esse estilo de mini curso, tá? Esse vai ser o nome do nosso estilo. Ele vai ter uma fonte, deixa eu ver aqui. Ele vai ter essa fonte Alegria, que ela é bem legal. Ó, percebe que ele já te dá uma prévia bem aqui de como vai ficar, né? O tamanho vai ser 11? Não, 11 é muito pequeno. Bora pôr 22. Opa, deu uma aumentada aqui, né? Quero que ele seja itálico. Vamos ver que ele deu uma deitadinha, olha só. Tá? Ele dá uma curvadinha assim para o lado. Eu quero que ele esteja sublinhado também. Pronto. Mas preto, não, preto é muito... Não gostei de preto. Eu vou pôr ele laranja. Pronto. Olha só. Esse é o meu estilo que eu quero usar agora. Ok. Percebe? Olha só. O estilo vem para cá para cima. Mini curso, o nome que a gente deu. E aqui está o texto que a gente selecionou e optou por pôr esse estilo, né? Aí, toda vez que eu quiser colocar um texto nesse estilo, é só eu selecionar e clicar nele, né? Por exemplo, aqui, vou pôr isso aqui tudinho nesse estilo. Vai ficar bem grande, mas, ó, viu? Eu só fui, cliquei lá no nome do nosso estilo mini curso e pronto. Né? Tô aqui. Não gostei, me arrependi. Posso dar o Ctrl Z ou eu posso vir aqui na setinha. Pronto, né? Então, você tem essa opção aí de configuração também de estilo. É muito legal. O que mais? Vamos ver lá o que a gente ainda tem programado para essa aula de hoje. Não há dúvidas? Olha, era isso, pessoal. Deixa eu... Eu acho que, se pá, ainda tem mais alguma coisa que seja interessante a gente estar falando. Sim, vamos dar uma passada aqui nos outros menus, só para a gente não ficar só aqui no página inicial, né? Assim, é fato que esse página inicial é o que a gente mais vai estar usando. Principalmente, não só nesse mini curso, na nossa vida. Esse é o que a gente mais vai estar utilizando. Depois dele, a gente vai usar bastante o menu inserir, né? Porque ele vai dar para a gente a possibilidade de colocar uma imagem que a gente tem no nosso computador, de colocar uma imagem que a gente pega da internet, né? Então, tem também outras opções. Colocar um comentário. Por exemplo, deixa eu pôr aqui um comentário para a gente ver, olha só. Deixa eu pôr aqui um exemplo. Ó. Exemplo de comentário. Pronto. Aí ele vai ficar aqui, ó, esse símbolozinho aqui, que é dizendo que eu tenho um comentário sobre esse texto que está selecionado. Ó. Percebe que ele fica rosinha, ó, tá vendo? Aí você clica aqui e ele abre o comentário para você, né? Então, você tem todo um mundo de coisa que você pode explorar no Word, que é interessante. Vou tirar um pouco o zoom, para a gente ver por fora. A gente tem aqui a questão da imagem, também, que a gente vai usar bastante. Por exemplo, vamos selecionar a imagem. A gente clica nela, né? Pronto. Percebe que aqui em cima, ó, tá aqui no menu iniciar aqui em cima, né?
Aí você clica na imagem 2 vezes. Pronto. Ele já vem aqui para o menu formatar. Ele entende que você está querendo mexer com essa imagem. Aí aqui você tem algumas configurações de como tratar essa imagem. Por exemplo, assim, eu quero recortar ela. Eu não quero que ela apareça toda. Eu quero que apareça só esse gatinho aqui. Aí você pode vir aqui, ó, selecionar aqui no cantinho. Deixa eu dar o zoom, porque eu penso em quem está usando o celular, né? Aqui, pronto, melhorou. Aqui, ó. A gente vem aqui no cantinho, ó, segura e corta. O que a gente não quer mais que apareça. Eu quero que apareça só a placa e o gatinho. Pronto, ó. Ele vai recortar para mim, ó. Clico fora e ele recortou. Ó, viu? A gente também pode mexer aqui, ó. Clicar nela aqui. A gente pode ver como ela vai se posicionar na nossa página, né, ó. Passando em cima, olha só o que ele vai dar pra gente, ó. Objeto de posição. Ele vai dar pra gente explicar o que essa função tá fazendo, ó. Escolha onde o objeto selecionado aparecerá na sua página. Olha só que legal. Aí você clica aqui, e ele diz para você, ó, quer que apareça em cima? Ó, bora ver o que acontece, ó. Ele vem aqui por cima, né? Você quer que apareça em cima, mas aqui no meio, ó, tá vendo? E em tudo ele vai estar te dando essa pré-visualização. Aqui do lado, quer que apareça no meio da página, bora ver, ó, veio para cá, para baixo, viu? Aí, tudo bem, já decidi, eu quero que ele fique bem aqui, né, em cima, no lado esquerdo, eu acho. Aí você também tem aqui a opção de quebra de texto, que você vai estar especificando como o texto vai se comportar diante dessa imagem que você está apresentando. Então, você vem aqui, ó, justo ao texto, através do texto, superior ao texto, em frente ao texto, ó. Aí ele fica solto também pra gente mexer, ó, tá vendo? Que eu coloquei lá que ele tava aqui, ó, em frente ao texto, ó, tá vendo? Aí quando eu mexo ele, o texto fica atrás dele o tempo todo. Deixa eu mudar isso aqui, vai pôr ele atrás do texto. Ó, percebe que mudou? Agora o texto tá na frente e ele tá atrás. Olha só, viu? Então também, ele também tem aqui várias opções de design, de visual, de... Aqui, olha, esse aqui é legal, ó, o pessoal usa bastante, ó, coloca o texto ao redor dele, assim. Pronto, né? Mas não é só isso, a gente também pode vir bem aqui no estilo de imagem. Aí a gente pode mexer aqui, ó. Vou deixar ele com esse reflexo aqui embaixo. Fica bonitinho, ó. Tá vendo? Tem gente que acha muito bonitinho. Vou deixar ele como uma moldura preta. Vou mudar aqui, ó, aqui no menu ajustar, o estilo de cor dele, ó. Vou deixar ele, não, assim, pronto. Né? Efeitos artísticos, né? Vou deixar ele aqui todo embaçadinho, vou deixar ele todo... Sumiu o gato, enfim, vai de você estar explorando, mexendo, né? E conhecendo a ferramenta, são muitos recursos que você tem aqui. E, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Já deu, eu acho que o tempo da aula, né? Pelo menos aqui no meu relógio, já falta o quê? 10 minutos para as 8, né? Então eu não posso prender mais vocês também tanto. Então, eu vou abrir esses 10 minutinhos que falta para a gente encerrar essa aula para dúvidas, perguntas, sugestões, críticas construtivas, né? Estou ouvindo vocês.